Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo se aproximaram de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto ao templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres, mas não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali ireis encontrar uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, Jesus um dia, junto com seus discípulos, disse assim: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, eles vão matá-lo, vão judiar dele, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Essas palavras deixou os discípulos tristes, para baixos, porque eles sabiam que Jesus estava falando dele, que ele iria morrer, só que eles não compreendiam o ressuscitar, porque a ressurreição deve trazer alegria, e eles focaram somente na morte, que Jesus seria rejeitado, que iria sofrer, iria morrer, mas eles não focaram aqui, que é na questão da ressurreição. E sabemos, né, meus filhos, se Jesus não ressuscitasse, vão seria a nossa fé. A tristeza é algo que não pode fazer parte do nosso dia a dia. Tenho a consciência, você tem a consciência também que a vida nos leva a passar por certas situações difíceis, complicadas, amargas. Mas quando a esperança que está em Deus, ela faz parte em nossa vida, a tristeza não tem lugar, porque a esperança que está em Deus nos leva a acreditar que a tal situação ela vai passar, ela não é permanente. Como a morte de Jesus não era permanente, porque ele iria ressuscitar, assim também é a tristeza quando vem bater a porta do nosso coração. Ela não pode criar morada em nosso coração. Quem tem que ter morada em nosso coração é a pessoa de Jesus. Ele deve ter o lugar principal em nosso coração. E ele, tendo morada em nosso coração, ele vai trazer esperança de que o dia de amanhã é sempre uma nova realidade que se vai viver. Esse é o primeiro passo a ser meditado no Evangelho de hoje. Já no segundo momento, meus filhos, que nós acabamos de ouvir no Evangelho, que alguém perguntou a Pedro se Jesus pagava imposto ao templo ou não. Então Jesus ensina a Pedro que se deve pagar aquilo que se estabelece, para não se tornar algo assim de escândalo, para que não haja crítica e assim por diante. Ou seja, se é algo assim obrigatório do local pagar o imposto X, então que se deve pagar, para não causar confusão, para não causar escândalo e assim por diante. Por isso, meus filhos, a importância de caminhar com o coração aberto, sempre pedindo a Deus sabedoria para lidar com tais situação. Pedro ali deu a resposta àquela pergunta sobre os impostos de imediata, e Jesus depois veio e o corrigiu. Nós também devemos pedir muito a Deus sabedoria antes de dar uma resposta a uma pergunta que nos foi feita. Portanto, meu filho e minha filha,
que nós possamos pedir a Deus sabedoria, prudência, discernimento e repetindo o que eu disse, o teu coração, o nosso coração, ele pertence a Jesus e a tristeza não pode tomar lugar em nosso coração, porque ele pertence somente ao Senhor. Deus abençoe você e sua família. Vamos evangelizar? Toca no sininho e deixe seu joinha e vamos levar Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é a vida. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.